Bom, boa noite a todos. Muito obrigada pela presença de vocês. Um prazer enorme estar aqui. Agradeço a vocês encarnados e aos desencarnados também. E hoje, o tema da nossa palestra é: será que dá para ser feliz nesse mundo? O que vocês acham? Será que é possível a gente ser feliz no mundo? Bom, antes da gente responder isso, a gente precisa entender o que é felicidade, não é mesmo? Então, será que felicidade é a gente jogar na loteria e ficar milionário? Da noite para o dia tem lá 20 milhões na nossa conta? Será que felicidade é a gente fazer uma cirurgia plástica assim de alto a baixo e sair de 60 anos e voltar lá para 18, pelo menos por fora, né? Tá linda, que nem a Gisele Bündchen ou Brad Pitt, assim? Será que felicidade é a gente ter poder, né? Poder falar, poder ser ouvido, mandar e desmandar e fazer o que a gente bem entender? Muito bom. Para a gente responder essa pergunta, a gente vai ter que dar uma volta e parar lá na primeira questão do Livro dos Espíritos. Para quem não sabe, Kardec, quando escreveu o Livro dos Espíritos, ele foi perguntando, ele foi fazendo perguntas para os espíritos e depois ele compilou tudo isso, né? Por isso que a gente chama Kardec de um codificador. Ele pergunta várias coisas, recebe várias cartas psicografadas e ele vai montando um verdadeiro quebra-cabeça, e o Livro dos Espíritos foi o primeiro livro que Kardec escreveu e é a base da doutrina espírita. E essa primeira questão é: o que é Deus? Kardec era tão científico que ele nem pergunta quem é Deus, né? Porque ele não sabia se Deus era uma pessoa, era um ser. Ele pergunta o que é Deus. E os espíritos logo respondem para ele: Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E aí, no decorrer desse estudo, dessas perguntas, os espíritos falam: olha, vocês não tentem entender da onde que veio Deus, a intimidade de Deus, como Deus trabalha na sua essência, porque para isso falta muitas prerrogativas em vocês. Seria mais ou menos a mesma coisa que a gente querer que uma criança de 8 anos resolvesse uma equação de segundo grau, né? Um problema de física. Não tem como, né? Falta coisas para a gente entender como que Deus funciona, como que Ele age, mas os próprios espíritos falam para Kardec: veja as obras, porque pelas obras se conhece o autor. E aí, a hora que a gente vai estudando, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que realmente Deus é a inteligência suprema. Atualmente, nós temos alguns dados que são surpreendentes, né? O telescópio Hubble, que é uma das maravilhas da astronomia moderna, ele detectou já no universo detectável, no universo visível, porque os próprios cientistas, os astrônomos sabem que o universo visível é uma pequena fatia daquilo que é realmente o universo, que na verdade ninguém sabe exatamente. Mas o Hubble, ele diz que ele já conseguiu detectar 3 trilhões de galáxias. 3 trilhões de galáxias. Em cada galáxia, como a Via Láctea, por exemplo, onde nós estamos, é uma dessas 300 trilhões de galáxias. Em cada galáxia existe aproximadamente 200 bilhões de sóis. Cada sol forma um sistema solar, como o nosso aqui, que tem
aí em torno, né, cada sistema solar, uns 10, 12 planetas. Então, será que alguém pode me ajudar nessa conta? Né? 12 planetas vezes 200 bilhões de galáxias vezes 300 trilhões, né? 200 bilhões de sóis, de sistemas solares, vezes 300 trilhões. Nossa, é muita coisa, não dá para a gente ver. Só aqui, no nosso planeta, existe aproximadamente 22 bilhões de espíritos ligados aqui ao nosso planeta. 8 bilhões nós, encarnados, e o resto desencarnados. E daí a gente fala assim, bom, não é possível, Deus esqueceu da gente aqui, né? Porque imagina, 300 trilhões de galáxias, 200 bilhões de sóis, 22 bilhões de seres em cada planeta. Você acha que Deus vai lembrar de mim aqui, ó, né? Nesse cantinho aqui em Pardinho, né? Então, por isso que a gente tem que ter em mente que nós somos muito pequenos e nós não temos condições de entender como Deus trabalha, mas os espíritos garantem que Deus, sim, ele acompanha todas as suas criaturas. Deus é pai ou mãe, né? Mas na verdade Deus, que é esse ser supremo, ele está dentro de cada um de nós, porque nós somos seus herdeiros. Nós temos todas as galáxias, todas as estrelas como nossa herança. E Deus, como sendo nosso pai, a marca que ele nos deixou é a marca da divindade. Então nós fomos criados para sermos luz, para sermos como Deus. E o próprio Jesus, ele fala, vós sois deuses. É claro que isso é um D com D minúsculo, porque Deus é único, nós nunca chegaremos a ser exatamente como Deus. Mas nós, sim, seremos espíritos puros. E aí, sim, compreenderemos Deus. E as leis de Deus, como Deus é puro, essas leis são perfeitas, né? Então, essas leis perfeitas, elas não precisam de correção. Atualmente, nós vemos isso, né? Todo dia. Constituição, sai lei, entra lei, faz lei de um jeito, de outro, e assim o mundo vai progredindo. Como nós todos somos muito pequenos, né, nós precisamos ainda muito de ajuda, essas leis elas são muito falhas, né? Mas elas evoluem também, né? Se a gente pegar as leis lá de 2.000, 3.000 anos atrás, nós vamos ver que eram leis muito mais duras, tinha pena de morte em todo lugar, tinha gente que podia ser feita escravo. Então, claro que a evolução ela é muito lenta e por isso, às vezes, a gente tem até a impressão que nada está mudando, não é verdade? Mas assim, eu convido vocês a se olharem no espelho todo dia. Será que a gente percebe, né, de um dia para o outro que a gente ficou mais velho? A gente olha no espelho e fala, é a mesma cara. Mas não é a mesma cara, né? Um pouquinho a gente mudou. Se a gente pegar a nossa fotografia de 10 anos atrás, 20 anos atrás, 50 anos atrás, aí a gente vai ver que a gente realmente mudou, né? E assim é a evolução. Porque Deus nos criou simples e ignorantes. O que isso significa? André Luiz chama essa fagulha divina como mônada. É uma fagulha, uma centelha de vida. Centelha de vida e centelha divina, que vai evoluindo. Então essa fagulha, ela já viveu em mundos primitivos, onde ela estagiou no mineral, no vegetal, no animal. Essa fagulha, aos poucos, ela foi evoluindo até se transformar num ser humano. E aí a gente pergunta assim, nossa, mas nós já fomos minerais? Não é tão simples assim, né? Porque, na verdade, ela não era individualizada ainda enquanto um mineral, né? Mas aos poucos ela vai se individualizando e no reino animal ela se individualiza e vai evoluindo
até que ela se transforma em seres humanos que somos nós, dotados de livre-arbítrio. Apenas no reino nominal é que nós temos o livre-arbítrio. Vejam que um gato, um cachorro, um animal qualquer, ele age por instinto, né? Ninguém pode condenar um leão por assassinar um antílope lá na savana. Obrigada, José. Né? Ele faz isso por instinto. Agora, o ser humano não. Só que quando o ser humano passa desse animal para o ser humano, como a natureza não dá saltos, ele ainda é muito bruto, né? É muito lenta a evolução. Então, nós estamos muito mais ligados ao reino animal do que aos anjos, né? Aos espíritos puros, que estão muito longe de nós ainda, né? E aí, nós, nesse mundo mundo primitivo, passamos a viver num mundo de expiação e de provas, que é o que nós temos hoje, né? Mundo de expiação e de provas. O nome já diz, nós temos problemas. Então, quem é que está nesse planeta que vai achar que não vai ter problema nenhum, que não vai ter nenhuma dor? A evolução, ela faz parte desse processo, né? A dor, ela faz parte desse processo de evolução. É mais ou menos como uma escola. Imagina uma criança, ela tem que estudar, por mais brilhante que ela seja, ela não vai do primeiro ano direto para o colegial. Ele tem que estudar, ele tem que passar ano a ano, ele tem que fazer lição, ele tem que fazer ditado, ele tem que aprender tabuada, ele tem que ralar lá, estudando. E se ele não faz isso? Aí ele repete de ano, ele tem que fazer de novo, né? Somos nós, esses alunos às vezes muito teimosos, que nós não conseguimos, nós não damos conta, por causa da nossa própria imperfeição, de querer, né, de fazer tudo aquilo que a gente precisa fazer. E aí a gente cai, a gente levanta, a gente segue em frente, a gente se revolta, a gente dá um passo para trás, mas dá dois para frente. E nesse processo nós vamos evoluindo. Então, assim, então, Helene, você está dizendo que não dá para ser feliz nesse mundo. Olha, a felicidade, como nós entendemos, nesse aspecto mais humano, vamos dizer assim, isso é momentâneo, né? A verdadeira felicidade é uma coisa que nós vamos conversar um pouquinho mais para frente. Porém, a gente consegue sim ser feliz nesse mundo de acordo com o máximo que o mundo pode nos dar. Nós não podemos esperar que esse mundo nos dê a felicidade que um espírito puro tem. Porque um espírito puro, gente, vocês já imaginaram? Que maravilha a gente morar num lugar que a gente não precisaria ter tranca na porta, porque ninguém vai entrar na casa da gente e vai roubar nada. Um lugar que não precisa nem ter meio de transporte, porque nós já somos tão evoluídos que nós volitamos e a gente consegue atravessar o mundo inteiro em segundos. O universo. Um mundo onde nós somos os assistentes de Deus na realização de todos os planos divinos. Olha a felicidade que deve ser, mas nós não merecemos isso ainda. Nós temos que trabalhar para merecer. E até que a gente chegue nesse mundo puro, nós temos algumas coisas para serem feitas. E as leis de Deus, elas são tão perfeitas que elas nos obrigam a evoluir, apesar de nós termos livre-arbítrio. E nós podemos fazer isso, essa evolução, de acordo com a nossa vontade. Agora, as pessoas confundem livre-arbítrio com fazer o que quer. Não, livre-arbítrio é uma coisa, fazer o que quer não existe. O livre-arbítrio é mais ou menos assim. Todo mundo aqui já foi
em alguma viagem, né? Viagem de avião, por exemplo. Se não foi, sabe mais ou menos como é. O avião decola, anda lá em cima e depois aterrissa. Quando a gente está lá em cima, vamos imaginar que é isso, né? A gente encarnou, a gente está aqui na Terra e depois a gente desencarnou. Vamos comparar com uma viagem. A hora que você está lá em cima, você tem livre-arbítrio? Você tem um certo livre-arbítrio. Você é obrigado a colocar o cinto, você é obrigado a seguir aquilo que a tripulação fala que tem que fazer, mas depois que o voo está lá em cima, você pode soltar um pouco o cinto, você vai ao banheiro, você pode aceitar tomar uma água, comer alguma coisa, você pode escolher que filme que você quer ver lá na televisão do avião, né? Você pode escolher se você quer conversar com alguém que está do lado, ou se você quer fazer alguma coisa, você tem o livre-arbítrio para isso. Mas você pode falar assim, olha, agora eu cansei, eu quero descer agora daqui. Vão dar risada da sua cara, né? Falar, olha, você se manca que agora você não pode descer, você vai ter que ficar aí. O nosso livre-arbítrio é mais ou menos isso, nós temos como decidir algumas coisas. Porém, a lei de Deus nos alcança sempre. Mas alcança esses 22 bilhões de espíritos? Sim. Alcança esses 22 de espíritos nos 300 trilhões de galáxias? Sim, alcança. Como que Deus faz isso? Não sei. Mas daqui a alguns trilhões de anos, quando nós todos aqui formos espíritos puros, aí a gente pode se reunir de novo e falar assim, olha, lembra que a gente estava discutindo isso lá naquela vida, lá nos Irmãos de Francisco? Agora a gente já sabe, porque agora a gente é um espírito puro, a gente já sabe como Deus funciona. Hoje nós não sabemos. O que nós sabemos é que sim, a lei de Deus nos alcança sempre, em todos os momentos. Nós não conseguimos burlar essa lei. É muito diferente da lei aqui, que a pessoa faz um crime perfeito, passa a vida inteira fugindo da justiça e depois nem sabem que foi ela que fez alguma coisa. A lei de Deus não. Ela sempre vai nos alcançar. E quando ela nos alcança, ela nos obriga a seguir em frente, porque existe a lei do livre-arbítrio, aliás, a lei do progresso, né? Nós temos o livre-arbítrio para a gente andar na velocidade que a gente quer, mas em algum momento essa lei do progresso nos recoloca nos trilhos. E através da lei do trabalho, da lei de sociedade, de todas as leis divinas que estão muito bem explicadas na parte 3 do livro dos Espíritos, essas leis, elas nos obrigam a nos colocarmos. Por quê? Porque nós vamos ser felizes mesmo que a gente não queira. Hoje parece até que a gente não quer. Tem muita gente que trabalha contra a felicidade. Tem muita gente, a pessoa dá murro em ponta de faca, ela faz e desfaz e faz errado e é aconselhada e não quer saber. E daí Deus fala assim, não, meu filho, você tem que ser feliz. Então você vai passar por tal e tal situação para você aprender, porque Deus não quer que a gente sofra, Deus quer que a gente aprenda. Então, o sofrimento é por nossa conta. Nós temos sim que passar por certas dores, porque a evolução, ela exige algumas dores. A dor do sacrifício, a dor da própria encarnação, não é fácil. Você está lá no mundo espiritual, numa certa... de uma certa forma, bem gostoso lá, e aí você é obrigado a voltar para aquele corpo pequenininho, a encolher o seu perispírito, a ficar 9 meses ali sem se mexer, quase renascer, né? Voltar a fazer xixi na calça, cocô na calça, aprender um monte de coisa, enfim, tudo isso tem uma certa dor, mas o sofrimento é opcional.
Você pode muito bem fazer o seu caminho de uma forma tal que você evite sofrer tanto como muitas pessoas a gente vê que parece que trabalham contra a sua felicidade. E aí, a gente lembra da história de Gregório. Quem já leu o livro Libertação aqui? Todo mundo já leu? Libertação é um dos livros mais lindos que André Luiz já escreveu, psicografado por Chico Xavier. Eu recomendo a todos vocês que leiam, porque o que eu vou contar aqui é um pedacinho pequeno e todo o livro, o enredo do livro é maravilhoso. É um livro verdadeiro que conta a história do Papa Gregório depois da sua desencarnação. Então vocês imaginam a vida de um Papa naquela época, né, da Idade Média, né, de 600 e pouco, quando ele viveu. Um Papa, naquela época, ele mandava mais do que um rei. Ele era o cara. Ele era o cara. Todo mundo tinha que beijar a mão dele, todo mundo falava amém para ele em todas as coisas. Ele era poderoso, ele era rico, ele estalava um dedo e já vinha lá 10, 20 servos lá fazer o que ele quisesse, tomava o melhor vinho, comia a melhor comida e estava tudo muito bem. É muito provável que ele estava se achando muito feliz, né? Por ter toda aquela mordomia, né? Quem é que não gosta de uma mordomia aqui na Terra, né? Só que tem uma coisa que faz acabar com a nossa... com essa coisa da gente achar, né, que está tudo muito lindo e maravilhoso, e essa coisa se chama desencarnação. E todos nós passamos por isso, sem exceção. Alguém aqui tem dúvida que vai desencarnar um dia? Mas tem gente que vive como se nunca fosse desencarnar. E o Papa Gregório era uma dessas criaturas. E o pior é que ele achava que a hora que ele morresse, ele ia ser recebido diretamente por Deus, né? Que Deus iria mandar um séquito ali, cantando hosanas para ele, porque afinal de contas ele era o Papa. E não aconteceu nada disso. A desilusão acabou ali na hora do túmulo. Uma desilusão tão grande, porque ele reencontrou vários inimigos, sofreu muito no umbral, e como ele era, né, ele ainda existe, ele é muito inteligente, mas ele já era inteligente naquela época, ele foi fazendo do limão uma limonada, e ele era muito inteligente, ele foi criando ali comparsas, ele foi agregando pessoas em torno de si, e depois de um tempo de desencarnado, ele era um líder espiritual das trevas. Ele criou uma cidade muito estranha no umbral. Essa cidade era muito parecida com a cidade da Idade Média, né, que era o parâmetro que ele tinha. Aqueles castelos meio tétricos, aquelas fortalezas, as pessoas vestidas com armaduras. E o que ele fez ali nessa cidade? Ele fez como se fosse uma inquisição, que era o que ele sabia fazer, né? Então, ele cooptava espíritos recém-desencarnados ali, que tinham essa vibração, né? Porque é óbvio que todo mundo, quando desencarna, vai para o lugar que tem afinidade espiritual. Mas os empregados dele pegavam esses espíritos recém-desencarnados, levavam para essa cidade e faziam verdadeiros julgamentos. Julgamentos terríveis. Vocês imaginam o que era a Inquisição? Era uma coisa assim que as pessoas já eram tétricas, né? Assim, só de você olhar dá medo, né? Com lanças, com aqueles uniformes negros, aquelas caras hediondas. E aí aparecia o juiz que lia a sentença, que contava como tinha sido a vida da pessoa, e a pessoa ali presa por 2 ou mais
trabalhadores de Gregório, a pessoa desesperada pedindo misericórdia, pedindo pelo amor de Deus, que agora ela via que realmente ela estava errada, que ela não devia ter matado, que ela não devia ter estuprado, que ela não devia ter feito nada daquilo, mas que ela tivesse uma outra chance. E aí Gregório se dava o direito de ser um juiz e mandava essas pessoas para a masmorra, mandava essas pessoas para tortura, isso a pessoa vivia como se tivesse encarnado. Essas masmorras no mundo espiritual, a pessoa vivia ali. Ela não conseguia nem morrer mais, né? Porque quando aqui na Terra uma pessoa está sofrendo uma tortura, ele fala, ai meu Deus, espero que eu morra logo, né? Mas essas pessoas já estavam desencarnadas, então olha o desespero que aquela tortura era uma coisa constante, aquilo não tinha fim, era dia e noite a pessoa sendo torturada naquelas masmorras. E assim, Gregório viveu 700 anos. Claro que a gente espera que nós aqui sejamos menos teimosos, né? Mas o livre-arbítrio dele fez com que ele, por 700 anos, sustentasse essa vida. E aí, em um certo momento, André Luiz está fazendo um estágio com um seu amigo e com o instrutor Gúbio. E nesse dia chega uma entidade muito linda, iluminada, de nome Matilde, e pede para falar com Gúbio. E Gúbio a abraça, porque eles já tinham um certo relacionamento, Matilde já havia ajudado Gúbio em outras ocasiões, e Gúbio fala assim, nobre Matilde, eu estou aqui ao seu dispor. E Matilde então fala para Gúbio, Gúbio, depois de 700 anos acompanhando o meu filho Gregório, olha como Deus é bom, ele sempre coloca uma mãe no caminho das pessoas. Uma mãe, um pai, alguém que ame. Matilde era a mãe espiritual de Gregório. Depois desse tempo todo, Gúbio, eu estou começando a perceber que o meu filho está se cansando dessa vida. Ele já não acha mais tanta graça em fazer isso para as pessoas. Ele está com um certo tédio. Olha que coisa linda, gente. Nós somos herdeiros de Deus. Nós fomos feitos para a luz. Por mais que nós nos afastemos dessa luz, chega uma hora que isso cansa, porque isso não é o normal. Isso não é o nosso normal. Chega uma hora que o espírito mais terrível, aquele mais, parece psicopata, ele se cansa de fazer o mal. Chega uma hora que ele fala, mas o que é isso? Será que a vida é só isso mesmo? É só matar? É só ver gente chorando aqui, pedindo pelo amor de Deus? Que coisa chata, não acontece mais nada aqui. Depois de 700 anos, Gregório começou a ter esse sentimento. E Gúbio, então, e aí, claro que eu não vou contar tudo porque não dá tempo, mas ele arma toda uma história para entrar nessa cidade. Ele começa a resgatar primeiro os trabalhadores de Gregório, aquelas pessoas mais endurecidas que eram os testas de ferro de Gregório. Gúbio consegue, através de muito amor e muito trabalho, tirar daquela situação. Quando Gregório percebe que está sendo passado para trás e que Gúbio e André Luiz, na verdade, eram espiões, né? Eram seres amando do cordeiro, como eles chamam, né? Que eles odeiam o cordeiro, né? Mas Gúbio e André Luiz eram de fato seres mandados por Jesus, né? Através de Matilde. Gregório fica alucinado de raiva. E numa certa região ali,
onde Gúbio, André Luiz e Matilde os aguardam, ele chega com aquele exército de sequazes, de seres assim, com uma face horrenda, com lanças, com cães ferozes, com tudo que tem direito, com armas. E Gregório chega ali e fala assim: eu quero saber quem é o responsável por isso, quem é o responsável por ter desarmado os planos diabólicos dele. Gúbio se ajoelha e Gregório ouve então uma voz: meu filho, já está na hora de você parar com isso. E ele saca a espada e fala assim: covarde, apareça e lute, porque eu quero te matar. Eu quero te prender, eu quero te torturar. Vem aqui e lute. Nesse momento, Gúbio, que estava ajoelhado e já orando profundamente, ele empresta seu ectoplasma, sua energia, para que Matilde possa se materializar. Porque Matilde é um espírito de tanta luz que ela precisou da ajuda de Gúbio, que também já era um bom espírito, já era o professor do André Luiz, mas Gúbio empresta essa energia e ela começa a se materializar. Nisso, Gregório vai dando um passo para trás, mas ainda de espada em punho, fala assim: e aí, qual é a arma que você escolhe? Ela então levanta o véu, deixa-se ver naquele seu rosto sublime e fala: meu filho, a minha arma é o meu amor, com que eu sempre te amei. E aquilo é dito numa inflexão de tanto amor que Gregório não resiste mais, porque ele já estava no tempo, porque tudo tem o seu tempo. Ele derruba a arma, ele cai de joelhos e fala: mãe, minha mãe. E começa a chorar feito uma criança. E nesse momento, muitos daqueles espíritos que estavam com ele também se emocionam e também são resgatados. Mas aqueles que não estavam ainda no tempo e que usavam o seu livre-arbítrio para continuar fazendo as atrocidades que faziam, voltaram para aquela cidade e provavelmente alguém tomou o lugar de Gregório. E a partir desse momento começa então a regeneração desse espírito. É claro que ele vai ter que passar por muitas provas, ele vai ter que refazer todos os erros que ele cometeu, tanto encarnado quanto nesses 700 anos de desencarnado. Bom, meus amigos, nessa altura do campeonato, da palestra, eu espero que vocês já tenham percebido que a verdadeira felicidade é fazer aquilo que Deus nos pede, é seguir as leis de Deus. Que ninguém se engane, a felicidade não está fora de nós. Ninguém pode falar assim: eu só vou ser feliz o dia que eu tiver esse emprego, eu só vou ser feliz o dia que eu casar com esse homem, o dia que eu casar com essa mulher, eu só vou ser feliz o dia que acontecer isso, aquilo, outro. Não, isso é um erro nosso. Esses momentos de felicidade pode ser até que nos prejudiquem. Tem um filósofo, que eu não vou lembrar o nome agora nesse momento, mas que ele falava assim: você quer acabar com a vida de uma pessoa, dê a ela tudo que ela pede. Você acaba com a vida dela, porque nós ainda somos bebês espirituais. Nós ainda usamos muito o nosso livre-arbítrio de forma equivocada. Então, nós não podemos esperar que essa felicidade venha de fora. A felicidade, ela é interna. Nós só vamos encontrar essa felicidade quando nós procurarmos dentro de nós. Quando nós colocarmos Deus no centro das nossas vidas e seguirmos as leis de Deus. Isso é até está no Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Essa é a lei de adoração. Nós reconhecermos que tem uma inteligência maior do que nós. Venha a nós o vosso reino. Quer dizer, não é o meu reino aqui, o jeito que eu vivo, que tem que servir para todo mundo. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, ó Pai, a tua vontade, porque a minha vontade ainda é muito pequena. Então, quando nós falamos isso, que seja feita a tua vontade, nós nos colocamos nessa régua, nós nos colocamos nesse caminho. E por aí, então, finalmente, nós vamos conseguir ser felizes com aquela felicidade que é possível nesse mundo de provas e expiações. Mas se nós tivermos fé, trabalhando sempre, nós vamos conseguir gradativamente nos livrar dos nossos problemas, das nossas imperfeições, e cada dia mais nós seremos felizes. E aí, já são 20:09, né? Eu vou colocar aqui para vocês, eu vou ler para vocês, na verdade, uma prece que é uma oração, de Santo Agostinho. Não sei se vocês conhecem a história de Santo Agostinho. Santo Agostinho ajudou na divulgação espírita. Ele tem vários trechos escritos no Evangelho, e principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas ainda encarnado, Santo Agostinho fez uma prece muito bonita, porque até uns 30 anos, mais ou menos, Santo Agostinho era da pá virada. Ele fez tudo que tinha direito e que não tinha direito também, né? E chegou um momento, como chega na vida de todos nós, né? Que é assim a mesma história da estrada de Damasco, né? De Paulo de Tarso. Chega um momento que todos nós passamos pela nossa estrada de Damasco e encontramos Jesus, né? E aí chegou esse dia para Santo Agostinho. E a partir desse dia, ele foi de uma dedicação imensa, de um amor imenso, e até que a Igreja Católica o canonizou, né? Então, ele fala o seguinte, eu não vou ler tudo porque é muito comprido, mas eu vou ler aqui o primeiro e o último. Tarde te amei. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei. 30 anos estive longe de Deus, mas durante esse tempo, algo se movia dentro do meu coração. Eu era inquieto, alguém que buscava a felicidade, buscava algo que não achava. Mas tu te compadeceste de mim e tudo mudou, porque tu me deixaste conhecer-te. Entrei no meu íntimo, sob a tua guia, e consegui, porque tu te fizeste meu auxílio. Tu estavas dentro de mim e eu fora. Os homens saem para fazer passeios, a fim de admirar o alto dos montes, o ruído incessante dos mares, o belo e ininterrupto curso dos rios, os majestosos movimentos dos astros, e, no entanto, passam ao longe de si mesmos. Não se arriscam na aventura de um passeio interior. Durante os anos de minha juventude, pus meu coração em coisas exteriores, que só faziam me afastar cada vez mais daquele a quem meu coração, sem saber, desejava. Eis que estavas dentro e eu fora. Seguravam-me longe de ti as coisas que não existiriam senão em ti. Estavas comigo, mas eu não estava contigo. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde demais eu te amei.
Eis que estava dentro e eu fora. E fora te buscava e me lançava disforme e nada belo perante a beleza de tudo e de todos que criaste. Estavas comigo, mas eu não estava contigo. Seguravam-me longe de ti as coisas que não existiriam senão em ti. Chamaste, clamaste por mim e rompeste a minha surdez. Brilhaste, resplandeceste e a tua luz afugentou minha cegueira. Exalaste o teu perfume e respirando-o, suspirei por ti, te desejei. Eu te provei, te saboreei e agora tenho fome e sede de ti. Tocaste-me e agora ardo em desejos por tua paz. Muito obrigada e vamos passar então para essa segunda parte de perguntas e comentários. Nós temos ainda uns 10, 15 minutos. Se alguém desejar fazer algum comentário, falar alguma coisa, nós temos esse tempinho ainda. Né, Dulce? O que dizer de tão bela explicação? Essa poesia toca fundo, porque a gente se percebe tão longe daquele que é tudo para nós. Está dentro da gente. A gente tem que procurar dentro da gente. O nosso íntimo, ele faz resplandecer a vida para a gente através das nossas ações, atitudes. Também semear essa parte tão linda que é Deus. Essa é a verdadeira felicidade da gente. Muito obrigada. A gente coloca tanto lixo, né, em cima, e aí Deus precisa fazer como Santo Agostinho, né? Tu gritaste, tu rompeste a minha surdez, tu abriste os meus olhos porque eu estava cego, mas chega uma hora que acontece isso com todos nós, né? Às vezes a gente olha uma pessoa, acha que ela é tão má, fala, não, isso daí não tem mais jeito não. Para Deus, como Jesus falava, que das ovelhas às quais o Pai me confiou, nenhuma se perderá, né? Nem que leve 700 anos. Né? E aí, Benedito? Quer falar alguma coisa? Santo Agostinho foi danado, né? Antes de ser santo, né? Ele foi um homem devasso, né? Fez tudo que não devia, né? E como nós, né? Se não esta encarnação e outras, né? E aí chegou o momento da virada, né? Que de alguma forma já aconteceu ou há de acontecer conosco também, né? Porque chega uma hora que a gente chega, né? Chega, né? Tá bom já, né? Então vai, né? É. Vamos mudar um pouco o nosso foco, né? E eu não conhecia essa peça dele, mas é tocante, né? Muito linda, né? Ele deve ter escrito isso depois das confissões. Sim. Né? Tem um livro que são as Confissões de Santo Agostinho, né? Onde ele conta as barbaridades dele. Né? E é isso, né? Então, E é tão interessante, porque assim, todos nós passamos por isso, né? Nós não somos santos, não, né? Imagina assim, e já provavelmente andamos nesse mundo outras vezes, estivemos lá no Império Romano, na Idade Média, né? Em todas as épocas aí, devemos ter aprontado as nossas, mas a gente não lembra. Graças a Deus. Agora, quando tem pessoas como Paulo de Tarso, como Santo Agostinho, que viraram, elas são importantes para mostrar para a gente que é possível, né? Que é possível e que assim, você não precisa
Você não precisa se anular perante um erro, porque você pode refazer a sua vida, né? A hora que você entende aquilo e você muda, Deus te ama do mesmo jeito, né? Não vai ter problemas por isso, não, porque antes eu estava no erro e agora então não tem mais jeito, eu preciso, né? Não tenho mais direito de ser feliz de jeito nenhum, né? Santo Agostinho, Paulo de Tarso são exemplos vivos, né, de pessoas que erraram muito, mas que depois que encontraram essa bússola chamada Jesus, né, e Deus, eles tiveram uma outra vida, né? E hoje são espíritos muito, muito além do comum, né? Graças a Deus pela vida deles, né? Exato, para nos mostrar que é possível. A gente pode mudar. Exatamente. Você falou uma hora que Deus não quer que a gente sofra, né? Deus quer que a gente aprenda. E o erro é uma escola fantástica. Sim. O sofrimento, né? Sim. É uma escola que a gente aprende para nunca mais esquecer. Às vezes a gente precisa dessa professora da dor. E às vezes a gente se desespera quando está errado, quando descobre o erro. Meu Deus, o que eu fui fazer e tal. Mas é um momento para a gente baixar um pouco a bola e ver o que nós temos a aprender. Exatamente. Porque se nós estivéssemos certos, não cairíamos naquele buraco. A gente cai achando que está certo, mas vai descobrir, meu Deus do céu, estava enganado. Né? Então, e o que a gente tem que aprender, né, gente? Está escorregando, a gente. Quando a gente aprende, não cai mais. O que você acha, José, disso? Eu estou com uma ideia aqui de falar o seguinte. Por exemplo, hoje uma das doenças que mais marca o ser humano é a depressão. Então vamos dizer que eu sou uma pessoa muito deprimida. Então a felicidade para mim é acabar com essa depressão, já que nós estamos falando de felicidade. Então quando um ser humano, por exemplo, está num quadro de depressivo grave e ele está numa família bastarda, vamos dizer assim, qual que é os caminhos que às vezes os que estão junto com eles procuram? O que ela gosta? Ela gosta de viajar? Vamos dar uma viagem para ela. Isso são as felicidades momentâneas, né? Volta da viagem, está depressivo, do mesmo jeito. Vamos dar uma casa na praia? Ela gosta de praia. Felicidade vai durar 15, 20 dias, um mês, 2 meses, volta de novo, o mesmo caminho de depressão. E é lógico que automaticamente está se cuidando como médico e está tomando também os seus medicamentos. Né? Mas, será que ela está cuidando da parte espiritual? Porque eu penso o seguinte, tudo é válido, tantas coisas materiais, quanto o remédio que o médico está dando, mas também tem que acompanhar a parte espiritual. Porque eu acho que é um conjunto de coisas que vai acontecer a melhora da depressão. Né? A gente também não pode desprezar as coisas materiais, porque se temos coisas materiais é porque Deus nos deu para que vivemos. Né? Sem dúvida. Então, às vezes a gente quer curar uma depressão só com um remédio. Talvez não vai resolver. Vamos curar a depressão só dando aquilo que a pessoa quer e gosta. Não vai acontecer. Eu acho que é um conjunto de atitudes, por isso que o Espiritismo tem esses 3 pilares, que é a ciência, a religião e a filosofia. Né? Então, você precisa usar de tudo isso para você melhorar. Então, eu acho que a busca da felicidade, a gente deve sim usar de todas essas ferramentas que nós temos. Isso, com certeza. Porque na realidade a felicidade é um estado de espírito. E não é bens materiais que vão te preencher, não é a falta deles também. É um estado de espírito, você saber se colocar diante das situações, né? Com essa alegria interna.
essa paz, né? Essa paz, essa aceitação, né? E saber que nesse mundo de expiações e de provas, nós vamos ter problemas, né? Não existe essa coisa, isso seria até uma criancice, né? Uma coisa pueril, assim, achar que a gente pode ser totalmente feliz nesse mundo. A gente não pode, não tem como, porque faz parte, né? É a mesma coisa você imaginar que uma criança de um aninho e pouco, não faça cocô na calça, ela vai fazer, né? A mãe já espera aquilo, né? Deus já espera, nós temos essa, né? Os nossos cocôs na fralda aqui, né? Nós somos crianças, né? Então, é claro que o que a mãe faz? Ela limpa, ela troca a fralda, ela vai ensinando, ela dá um piniquinho, ela fala, de repente a criança começa a fazer suas necessidades ali no piniquinho, né? Devagar, com amor, a mãe faz isso, Deus faz a mesma coisa. Deus troca as nossas fraldas, né? Ele sabe que a gente vai fazer isso. Tem jeito, né? Olha, eles são espíritos imperfeitos. Agora, não é porque eles são imperfeitos que eles vão ficar aí o resto da vida. Eles vão ter que passar pela estrada da evolução, né? Para aprender as coisas, né? Então, às vezes a gente acha isso, né? Ai, que Deus castiga. Como Deus castiga, né? Uma mãe bate num bebê de 1 ano e pouco porque fez cocô na calça? Não, né? Deus espera isso da gente, né? Deus não castiga nunca. Deus coloca as leis de amor, de justiça, de caridade e de alguma forma ele faz aquilo acontecer. A gente não sabe como, né? É uma coisa tão espetacular isso. Ele coloca as pessoas certas, na hora certa, tudo acontece de uma forma assim tão sincrônica, que é tão divina, né? Que só Deus mesmo para ter isso. Aparece aquela pessoa na nossa porta, aquele livro na nossa frente, aquela oportunidade, aquela coisa. E aí, aos poucos, as coisas vão encaixando. É tão lindo isso, né? Como que Deus consegue fazer isso com os 22 bilhões de espíritos só do nosso planeta? Eu acho que Deus, na verdade, meu amigo, Deus, eu vou falar para uma besteira, Deus trabalha pouco. Sabe por quê? Pouco. Sabe por quê? Ele já fez tudo perfeito. As leis, as engrenagens, não tem como fugir delas. Então, tudo que acontece já está dentro da lei, ele já criou. Sim. Eu acho que ele já fica só lá, só observando. Eu acho que não, hein? Só administrando. Acho que Deus trabalha muito. Eu acho que ele só fica olhando até Ele trabalhou para montar tudo. Para montar tudo, ele Agora que está funcionando, olha no chefe. está descansando. Só administrando. A gente não sabe, né? A gente Não, isso não sabe. né? É uma Verdade nossa, piada, né? né? O tema é se podemos ser felizes. Nesse né? mundo. Podemos ser felizes nesse mundo? Isso. Aí você conceitua o que é felicidade. Isso. Então, no mundo terreno, aqui entre nós, seres humanos, possuir alguns bens materiais, um bom emprego, casar com alguém que a gente ama, né? Isso. Uma felicidade com F minúsculo, né? Não é minúsculo. E eu não sei, para mim, isso eu não tenho o conhecimento que vocês têm espiritual, mas a sensação que eu tenho é que a única coisa que Deus quer, que Jesus Cristo inclusive fala na Bíblia, é que a gente dê frutos. Então, na minha opinião, essa é a felicidade que a gente tem que buscar. Se você é uma excelente médica, você está ajudando o próximo. Sim. Não, você Ou seja, está... esse é o fruto que você dá. Sim. O teu talento. Ele cuida da parte elétrica. Ele vai ajudar as pessoas. Com certeza. Então, é essa descoberta interior do que Deus nos deu para poder contribuir. Para Sem mim, é dúvida. esse o caminho. Sem dúvida Não seja alguma. um fruto seco, Sim. não. Tanto São que... os lances de felicidade, né? Por exemplo, nós temos lances, pequenos lances de felicidade. Por exemplo, Não, mas não tem problema. Não tem Ser problema. feliz, Não. ter essas questões, faz parte do processo. Claro.
Claro. Não é isso. É. Entende? Faz parte do processo. Sem dúvida, A Luiz. felicidade terrena, essa aqui não tem problema. Quer dizer, não tem problema nenhum você ficar feliz porque você comprou um carro novo, ou porque você conseguiu um emprego que você queria, ou ser muito feliz, olha, no dia do meu casamento. Mas assim, essas coisas, elas estão a serviço de uma felicidade maior, que é seguir as leis de Deus, como a lei do trabalho e a lei de justiça, de amor e de caridade, porque enquanto você trabalha, você serve, você ajuda o próximo, porque fora da caridade não há salvação, não há felicidade. Então, assim, a verdadeira felicidade é mais do que isso. É claro que a gente fica feliz com o dinheiro que a gente ganha, com a comida gostosa que a gente come, isso não é pecado ter essas felicidades com F minúsculo, né? Isso assim é da bondade de Deus, é aquele acréscimo de misericórdia que a gente recebe para que a nossa vida nesse mundo não seja tão áspera. Porque claro que Deus sabe que não é fácil você encarnar no mundo de provas e expiações, não é fácil. A gente tem muita coisa. Então, Deus, na sua extrema bondade, nos dá a música, nos dá a arte, nos dá a alegria dos netos, dos filhos, principalmente dos netos. É muita alegria. Sabe? É uma coisa assim que faz parte da vida. Isso nos ajuda a viver, né? Isso é ótimo. Que bom que Deus nos dá, né? O nosso trabalho abençoado, que a gente ganha o nosso dinheiro, tudo isso. Mas isso é uma coisa que está a serviço disso que você falou, desse trabalho maior, que é aquilo que vai nos conduzir a um mundo melhor, né? Eu acho também que quando fala amar a si mesmo, né, parece uma coisa meio passiva, né? Não, estou aqui, eu vou amar todo mundo. Agora, se eu exerço o meu talento com amor, aquele dom que eu recebi, eu propago o amor para todo mundo. Então, acho que tem uma coisa assim meio passiva na interpretação. Sim, não, exato. Faz sentido a colocação do com Luiz, certeza. porque os nossos bons frutos, sem a submissão à vaidade, ao orgulho, essa é a verdadeira felicidade. Servir com o talento que Deus nos deu, bons frutos. Sem dúvida. Não se envaidecer e ser egoísta é o caminho da felicidade. Se lembrar disso. Boa colocação. Tem aquela Excelente. parábola do talento, né? Sim, Não é isso? com certeza. Aquele que falou, não, eu guardei aquele meu só talento. para mim, né? Não, você Isso precisa. amar o próximo? Exatamente. A gente precisa Então, acho que trabalhar isso é mesmo. felicidade, Com no sentido certeza. espiritual. Com certeza. E realmente uma grande lei divina, né? A lei do trabalho e a lei do amor, né? Sem dúvida. Bom, já são... José, quer complementar uma discussão? Não, eu ia falar que até só tocou no assunto. Aqui na Terra, a verdadeira felicidade com F maiúsculo, a gente tem uns relances do tipo assim, quando você faz uma caridade anônima, presta atenção, a sensação que você sente dentro de você, aquela é um relance da felicidade com F maiúsculo. Né? Se a sua profissão você está trabalhando nela você gosta de fazer aquilo, você faz com prazer, você sente uma sensação, você termina o dia, você viu que você fez aquele trabalho tão gostoso, isso é uma felicidade com F, a sensação que você sente. Exatamente. Exatamente. Então, nós temos umas felicidades, sim, relances, mas temos. É isso aí. Muito bom. Vamos passar para... Alguém tem mais alguma coisa para falar? Gostaria de falar alguma coisa? Então, vamos passar para os passes, né?